Muita gente fala sobre ferramentas, tecnologia, mas e educação? O conhecimento liberta. Estamos hoje com Ayla Azevedo e vamos falar um pouquinho sobre o Academy. Mas antes, Ayla, de falar do Academy, conta um pouco mais sobre a sua trajetória, toda essa jornada da heroína e como você chegou na NTSec. Bom, Gustavo, obrigado por me receber aqui. Cara, é incrível, né? Eu tenho uma trajetória diferente dentro da NTSec. Na verdade, é uma trajetória assim. A Patrícia, ela começou assim, que nem eu, né? Entrou na recepção e foi onde eu cheguei. Cheguei na recepção e ela não botava muita fé porque eu tenho um semblante muito sério, mas quando o pessoal me conhece no dia a dia, eu sou da brincadeira, da zoeira. E aí ela falou, acho que isso não vai dar certo não, o pessoal quer zoeira e tal, você é muito sério. Eu falei, não, confia, é porque, pô, tá no início e tal. E aí cheguei na recepção e com 2, 3 meses de empresa, ela me promoveu para o marketing. E aí eu fazia o marketing da NTSec, fiquei 1 ano e pouco no marketing. Só que a NTSec explodiu em crescimento. Foi assim, a gente estava falando sobre o crescimento da NTSec, ela dobra todo ano e ela cresceu muito rápido. E aí eu já não conseguia mais fazer tudo que precisava dentro do marketing. Ela falou assim, não, Ayla, eu vou te colocar no Academy. Não era nem Academy, ela tinha outro nome, ela falou assim, vou te colocar para fazer os treinamentos, né? E sempre teve treinamento dentro da NTSec, a gente sempre fez treinamento de checkpoint nos nossos projetos, por exemplo, mas era algo muito menor. Aí ela falou assim, vai lá e vamos ver se vai dar certo. E deu super certo, vai fazer 6 anos, quer dizer, hoje é que dia? Não, em fevereiro faz... 2 anos? Não, faz 5, 6... 5 anos? 6? 5 anos, vai fazer 5 a 6 anos que eu... Não, vai fazer 7 anos que eu tô na NTSec e no Academy tem 5. Só Que no Academy. jornada! E aí, isso mostra como que a empresa, ela acredita na gente, ela dá oportunidade, assim, pra gente poder se descobrir lá dentro e como que a gente consegue desenvolver o que a gente tem dentro da gente junto com a empresa, né? E crescer junto com ela. E foi Olhando para assim, trás, você imaginava esse avanço na carreira? nada. E tipo assim, eu só queria... Eu tava num trabalho muito ruim antes. Então a única coisa que eu queria era receber A única coisa que eu queria era receber um vale alimentação, porque isso eu não tinha. Eu só queria, assim, um plano de saúde, entendeu? Pra eu ficar tranquila, e um vale alimentação. E lá na NTSec, ela me pegou pela mão, a Paty acreditou em mim, falou assim, não, ela vai entregar. E, cara, tem dado muito certo, assim. É lógico que não são mil maravilhas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades. Tem hora que a gente fala, não vai dar. Sim. E quando a gente chega lá no final, sempre dá certo. É recompensador. É recompensador, é maravilhoso. Do ponto de vista do Academy, qual a missão e a importância dele em relação ao próprio grupo, a esse ecossistema do grupo NTSec? Então, é interessante você fazer essa pergunta, porque dentro da Academy a gente trabalha com 2 vertentes. A gente ajuda o nosso time e a gente presta serviço para os nossos clientes. A gente sabe que não dá para fazer cibersegurança, não tem como você estar seguro sem você ter conhecimento. Porque até coisa básica, como você olhar um e-mail e conseguir identificar que aquele e-mail é um phishing, por exemplo, né? Então, é importante a gente ter essa conscientização e dentro do grupo NTSec, a gente não consegue isolar o Academy da parte de desenvolvimento humano e dos nossos clientes. Então, Perfeito. a gente faz treinamentos e a gente coloca os nossos colaboradores para poderem... Pessoas que chegaram agora, às vezes a gente tem no time de suporte pessoas que chegaram agora, N1 ou estagiários, pessoas que precisam aprender e tal. Aí eu combino com a Tassiana, com o Reginaldo, com o Augusto, com os gestores no geral, e eles participam das aulas com a gente ajuda eles com os materiais para que eles possam estar estudando para as certificações. Então a NTSec, ela tem um time que sempre teve e hoje continua com essa cultura, que é um time muito preparado, é um time que tem muita certificação. Se você pegar, por exemplo, no site da Checkpoint, você consegue ver lá os parceiros da Checkpoint. A NTSec no Brasil é o primeiro. E se você for olhar, a gente é o que mais tem certificação, mais tem especialização.
porque o time realmente busca o conhecimento. E o NTSec Academy ajuda a tracionar isso com a nossa equipe. Então, é fantástico, porque a gente vê o pessoal tirando as certificações, às vezes o pessoal chega, caralho, o treinamento foi top, fulano de tal arrasou, ensinou. E a gente tem um diferencial, que esse diferencial é legal. A gente não tem instrutores específicos, por exemplo, eu tenho um instrutor contratado que aqui ele só dá aula, não. A nossa equipe de suporte, nossa equipe da Uau. central de serviços que dá aula. Então, a aula que o meu aluno recebe é uma aula que o cara que está todo dia na Vive ferramenta, na prática. vivendo ela na prática, resolvendo o problema, é esse cara que dá aula. Então, ele entende muito. Então, é uma aula diferenciada porque ele sabe qual é a dor do cliente. Porque ele está atendendo o cliente no dia a dia. Exato. Então, é fantástica, assim, essa questão. E o pessoal cresce com isso também. O nosso time, ele cresce com isso. Porque quando você ensina, você também aprende. Então, é muito da hora. Quais os desafios em relação a... Porque o estudo e o assunto cibersegurança, ele acaba sendo muito técnico e complexo. Como você consegue descomplicar e deixar atrativo, pensando na experiência dos próprios alunos esse conteúdo? Cara, aqui você vai aplicar isso no dia a dia e você vai aprender cibersegurança de uma maneira legal. Assim como você assiste uma série, eu não quero que seja aquele conteúdo de conformidade, mas um conteúdo que você sente na cadeira e fala, caramba, que experiência maravilhosa. Como que vocês têm feito esse trabalho no dia a dia? Bom, a gente procura muito manter um nível de qualidade alto. Na NTSec, tudo que você vai fazer de serviço, o Bruno, quando ele idealizou, por exemplo, a NTSec, ele não queria trazer só mais um integrador de segurança. Ele queria trazer alguém que fosse trazer para dentro do cliente uma cultura de segurança. Então, os serviços, eles estão sempre muito alinhados com isso. Uma das coisas que para a gente é muito importante é manter essa qualidade e entender o que o cliente precisa. Então, a gente faz reunião de alinhamento com o cliente para poder entender o que ele precisa, o que para ele é importante. E sempre que, por exemplo, a gente vai dar um treinamento oficial. Treinamento oficial é praticamente um produto de prateleira que você pega. É como se você pegasse um sabão no mercado. Sim. Ele já vem pronto, você só vai usar. Mas mesmo quando a gente faz dessa forma, a gente ainda traz além. A gente conversa com os alunos e eles falam, cara, a gente tem dificuldade, por exemplo, com VPN. E aí o instrutor fala, Ayla, eles falaram que tem dificuldade com VPN e tal. E a gente já tem até alguns materiais prontos, assim, de troubleshooting disso, troubleshooting daquilo e tal coisa. Porque quando a gente chega na aula e eles falam, a gente tem esse material aqui. Tem alguns instrutores que, aí vai de cada instrutor. Tem alguns que fazem quizzes no final do treinamento, levam um assunto diferente, faz um quiz com relação àquele conteúdo e dá um brinde para quem acerta, faz colocação, tipo um Kahoot da vida. É bem adaptável ao público. Exatamente. Então a gente traz isso para praticamente todos os nossos treinamentos. E a gente foi adquirindo isso conforme o tempo. No início a gente não tinha muito esse feeling. Hoje a gente já tem uma visão melhor, porque a gente tem feedback dos clientes. Então, poxa, Ayla, o laboratório não foi tão legal. Podia ter mais horas, ou então poderia ter isso, poderia ter aquilo. Então, quando a gente faz as nossas reuniões, toda semana a gente tem reunião de equipe. A gente vai lá e fala, galera, como que a gente pode melhorar aqui? O laboratório foi isso, foi aquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a gente vai ajustando, até a gente ver que o cliente, quando ele dá o feedback, ele fala assim, cara, gostei. Eu posso indicar esse treinamento para outra pessoa. Eu posso voltar novamente a fazer treinamento com vocês. E isso é muito bacana. Eu tenho um cliente em São Paulo que ano passado ele fez umas 8 turmas com a gente, eu acho. Porque, tipo assim, caramba. Ele fez a primeira turma, ele falou, cara, adorei, foi fantástico. E aí ele postou no LinkedIn e falou, gente, treinamento maravilhoso, foi um treinamento checkpoint. E aí depois ele continuou voltando. E aí sempre que tem turma eu mando para ele, vai ter turma, tem gente. Aí ele sempre traz gente para estar participando do nosso treinamento. Então, e é um cliente que não é um cliente de carteira, não é um cliente que fez projeto com a gente, é um cliente que veio do mercado, do nada, entendeu? E gostou e ficou. Então, assim, a gente tem fidelizado alguns clientes, assim, fazendo treinamento dessa forma. Tem outros também, que sempre mandam e eu falo, gente, eu não tenho calendário. Ele fala, Ayla, eu espero o seu calendário abrir, porque eu quero fazer com a NTSec. Eu já fui atrás de outros, mas não tem como, tem que ser com vocês. Então, assim, é diferente, entendeu? Como que vocês
geralmente dividem, porque imagino eu, Ayla, que os níveis de maturidade são imensos. Como que você divide e estrutura um curso, essa jornada de aprendizagem, para diferentes níveis de maturidade? A gente sempre procura entender quem é o cliente. Então, por exemplo, agora mesmo a gente está tendo um projeto que eu entendi que tem X pessoas, metade já conhece, metade não conhece. Então, eu vejo dentro do que foi planejado pelo comercial, o que eu consigo fazer a mais para aquele cliente. Então, para esse cliente específico, para uma parte eu vou dar o treinamento básico e os outros eu vou deixar como ouvintes para poder ver o que tem de diferente no treinamento desde quando ele fez, que ele fez já tem um tempo. Então, ele vai atualizar ali o conhecimento dele e aí depois eu vou dar um treinamento avançado para esse. E aí os outros podem acompanhar também, e aí a gente vai ter para o cliente ali uma coisa que, cara, não foi o que foi contratado, mas é o que vai ser o melhor para ele. Isso é importante, é isso que a gente aprende aqui dentro, que beleza, não é o que foi contratado, mas também não é o que o cliente precisa, é outra coisa. Então, eu vou dar o que ele precisa, sabe? Porque aí ele vai, eu chego a arrepio quando eu falo uma parada dessa. Porque aí realmente ele vai voltar depois, ele vai falar, cara, olha o tratamento que eu tive aqui, olha como que isso foi legal, entendeu? E foi realmente aquilo que eu precisava, aquilo que eu tinha que aprender. Então, isso é a melhor coisa que pode acontecer aqui. Eu vejo algo que provavelmente o nosso público está vendo agora. Um brilho nos olhos só seu quando você fala, eu vejo paixão realmente pelo que você faz. Eu gosto. Eu tô que nem a Patrícia, já tô começando a chorar aqui, gente. Porque realmente me emociona e não sei, assim, por toda a jornada que a gente teve. Eu sei que o Willy veio aqui falar um pouco do crescimento dele, o crescimento do Willy. Em um ano, o Willy tá voando, sabe? E todo esse crescimento da equipe dele e do setor, cara, é fantástico. Também emocionado, mas eu quero que você, até mesmo resgatando essa emoção, hoje muito se fala em gap de profissionais de TI, gap de profissionais de cibersegurança no mercado. Como que você enxerga isso? Você vê que de fato é um gap talvez de postura, ou é um gap técnico que precisa ser preenchido, ou realmente a gente precisa parar de falar de gap e focar na educação, Ayla? O que acontece aqui, por exemplo, na Intesec, como eu falei no início, a gente tem uma cultura muito de trazer a nossa equipe para aprender, para ensinar. Por exemplo, eu fui cumprimentar um colega ontem no jantar, que é de outro estado, e aí ele chegou para mim e falou assim, Ayla, tem esse estagiário aqui que está chegando agora, ele vai trabalhar com tal coisa, coloca ele num treinamento. Então, como a Intesec ela tem esse diferencial de ter um setor de educação dentro da empresa, não é toda empresa que tem. Ou a maioria dos nossos concorrentes, eles podem até oferecer um curso oficial disso ou um curso oficial daquilo, mas não é um centro de educação igual é dentro da Intesec. A gente trabalha com praticamente todos os treinamentos dos parceiros que a gente tem no nosso portfólio. Tem poucos que a gente não trabalha diretamente, mas a gente tem parceiros que têm o mesmo nível de qualidade, confiança que a gente, que aí eles prestam serviço para a gente. Mas o que eu vejo que o mercado às vezes ele precisa? Às vezes o mercado ele está querendo alguém muito pronto, sabe, Gustavo? E às vezes pode ser alguém que nem eu, que chegou na recepção e só precisa de uma oportunidade, de alguém que ensine. Então quando eu cheguei, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu preciso entender o que a Intesec faz. Eu cheguei em um dos técnicos e falei, cara, senta comigo, me ensina o que a Intesec faz, deixa eu entender o que é um negócio, o que é um firewall, me ensina o que é. Ele sentou comigo 20 minutos, pegou um caderno, foi desenhando, Ayla, isso aqui é LAN, isso aqui é WLAN, isso aqui é firewall, isso aqui é aquilo. E aí ali eu entendi, e depois eu fui desenvolvendo, fui tirando certificações, fazendo pós, indo atrás de coisas que fossem agregar no meu trabalho. Mas às vezes o mercado ele está querendo alguém que vem 100% pronto e não quer desenvolver aquela pessoa. E a Intesec não. A Intesec ela desenvolve a pessoa. Então às vezes a pessoa ela chega, ela tem caráter, ela tem soft skills, né? Ela fala bem, mas ela não tem o conhecimento técnico tão desenvolvido. Quantas vezes, cara, eu cheguei na sala técnica da Intesec e tá aqui o técnico fazendo
um atendimento num cliente. Por exemplo, o estagiário está sentado do lado dele, vendo o que ele está falando, vendo como que ele está resolvendo, como que ele está atendendo aquele cliente. E esse é o diferencial da nossa equipe. Quando a gente fala assim, a equipe técnica da NTSEC é muito qualificada, é muito certificada, é isso que a gente está falando. Se você for conversar com qualquer um que chegou, ele vai te falar com certeza que quando ele chegou, alguém sentou do lado dele e ensinou ele. Alguém sentou do lado dele e ajudou ele, sabe? Isso é muito palpável aqui dentro e você consegue ver aonde você entra. O case está aplicado, existe de fato. Exatamente, exatamente. Surgiu um mágico nessa mesa e o mercado todo está te escutando. O que você pode falar para o mercado em relação a... Pessoal, tá na hora de investir em pessoas, reforçando isso que você acabou de falar. Ignora o hard skill agora, porque o soft skill é muito importante, então muita gente já vem com o soft skill na capa, sabe, no corpo. Dá uma mensagem para o mercado em relação à educação e essa importância. Bom, não adianta a gente ter... Eu vou dar um exemplo prático. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Exatamente. Se você tem uma Ferrari, o mínimo que você faz é saber dirigir. Você pode não ser um piloto de corrida, de Fórmula 1 ou de drift, sei lá, mas o mínimo você precisa entender para você extrair daquele carro o melhor que ele pode entregar para você. E com a segurança não é diferente, com as soluções que são adquiridas não é diferente. Muitas vezes a sua equipe ela pode estar usando ali o mínimo, ela pode estar usando o básico, e ela tem muito potencial para chegar em várias automações, em configurações diferentes que vão atender de uma forma melhor. E isso você pode estar aprendendo dentro de um treinamento com a gente. Você pode estar investindo na sua equipe, nesse conhecimento, que vai ser muito aproveitado pela sua empresa. E são coisas que, uma vez que elas estão dentro da sua empresa, elas não são perdidas. Mesmo que a pessoa ela vá embora, ela vai ensinar outras pessoas. Então, essa cultura que a gente tem de sentar do lado, de ensinar e de realmente certificar, de ir atrás, ela possa realmente chegar no mercado. É isso. Eu, hoje, me torno fã da Ayla. E você, o que você está esperando para entrar agora em contato com a Ayla, toda a equipe aí da NTSEC, todo o time do Academy, para fazer acontecer de fato que nós tenhamos um ano maravilhoso, né, Ayla? É isso aí. É isso, agradeço o seu tempo, agradeço Obrigada, toda Gustavo. essa mensagem, essa jornada da heroína aqui de fato, você compartilhar aqui com a gente. Valeu, obrigada. Obrigado.